Portanto, desde logo há aqui um aspecto que eu acho que é interessante, é que no budismo o objetivo do budismo é atingir o estado de Buda, é ser como ele. Não existe essa noção de distância de um ser que nós nunca com o qual nós nunca poderemos ser parecidos e muito menos iguais, e que estará sempre uns quantos passos à frente, porque nunca será possível alcançar aquele estado. No budismo, Buda não é tanto o personagem histórico que existiu há 2500 anos e o Siddhartha Gautama, que foi o príncipe, por aí fora, mas o estado que ele atingiu. E esse é que realmente nos interessa. Claro que historicamente é interessante saber quem ele foi e por aí fora, mas isso é mais, faz parte, é mais cosquice, se quiser. Porque aquilo que realmente importa foi o estado de realização que ele alcançou, e o que ele ensinou também não é além de não ser dogmático, também não é um conhecimento, ou não é ele não nos ensinou uma outra forma de conhecimento ou um outro conjunto de conhecimentos, mas ele ensinou ou apontou o caminho para alcançar o mesmo estado que ele alcançou. E por isso é que, quando me colocam muitas vezes esta pergunta, eu acabo sempre por dizer que o budismo não é um conjunto de crenças, na sua essência não é um conjunto de crenças, mas sim um conjunto de métodos. Um conjunto de métodos que têm como objetivo ajudar-nos a alcançar o mesmo estado que o Buda alcançou. E aqui eu acho que quando vemos isto, claro que quando vemos as coisas sob este prisma, e curiosamente isto é uma coisa que aconteceu comigo e que eu ouço muitas pessoas a dizerem o mesmo, quando vemos as coisas sobre este prisma, percebemos que a oração, a devoção, os templos, as imagens e todas aquelas manifestações religiosas que às vezes por reação e porque às vezes não estamos muito... temos um passado um pouco conturbado com outras formas religiosas e por isso às vezes incomoda-nos. Mas quando nós as observamos à luz do budismo e as observamos enquanto método de transformação, percebemos o seu interesse e percebemos a sua utilidade. E quando revisitamos as coisas da nossa infância em relação, por exemplo, ao cristianismo ou a outras tradições, compreendemos-las muito melhor e aceitamos-las muito melhor depois de as entendermos também, ou depois de termos passado pela compreensão dessas formas de religiosidade como métodos de transformação. Já me aconteceu, às vezes, conferências interreligiosas, sair em defesa de um padre católico que estivesse sentado ao meu lado, e porque há sempre um momento nesses encontros em que alguém vem citar coisas do passado mais complicado do cristianismo ou assim, e é verdade que à luz do budismo eu hoje entendo muito melhor essas coisas do que quando ainda não tinha passado por quando não tinha este tipo de conhecimentos ou quando não tinha este tipo de abordagem. Portanto, na realidade, eu acho que é este aspecto de transformação, este aspecto de método e não crença, que distingue talvez melhor, a meu ver, o budismo. Porque, como disse, também há templos, também há imagens, também há orações, também há rituais que variam de tradição budista para tradição budista. São diferentes no Zen, que são diferentes no Theravada ou no budismo do Sul, Tailândia, Birmânia, Sri Lanka e por aí fora. São diferentes no budismo tibetano, ainda mais elaborados e mais complexos e mais coloridos. Mas em todas estas tradições budistas há orações, há rituais,
etc, etc. Mas o que sustenta, digamos, ou a razão pela qual esses rituais existem são como forma de transformação, como forma de treino, se quiserem, e não como a manifestação ou como de um dogma ou de uma crença. Aquilo que eu acho que o budismo traz realmente é a possibilidade de se compreender. Em muitas tradições também religiosas, a ênfase não é dada à compreensão, mas sim exatamente à crença. Não é? É crer, não interessa se compreende, se não se compreende. Evidentemente que quando falamos de uma tradição espiritual, e sobretudo a partir de um determinado nível, porque evidentemente quase todas as tradições espirituais começam no seu primeiro nível ou na sua primeira abordagem por uma atitude de ética. Não é? Eu prefiro falar de ética do que de moral, porque quando falamos de atitude moral caímos facilmente numa polarização ou num manicaísmo muito arraigado do branco e do preto, do bem e do mal. E no budismo nós não temos essa visão tão dualista, se quiserem. Fala-se de coisas positivas e de coisas negativas, ou de ações positivas e de ações negativas, e há, efetivamente, também conselhos acerca da melhor maneira de agir, não em função de um julgamento, mas em função de ações positivas e de ações negativas no sentido de uma higiene de vida. Tal como se podem dar conselhos acerca do que é melhor comer ou do que é melhor evitar, dos hábitos que são mais saudáveis, fazer exercício, ou estas coisas assim, o budismo vê a ética um pouco desta forma, porque existe uma correlação entre o facto de nos sentirmos bem mentalmente, termos pensamentos positivos e atitudes positivas, e a nossa forma de nos comportarmos. E, portanto, para o budismo a ética é fundamental e quase todas as tradições começam por aí e depois vão se sucedendo, digamos, camadas cada vez mais profundas a nível de uma via espiritual. Aquilo que para mim é mais importante é de facto esta questão de todos os métodos que o budismo apresenta, ou tudo aquilo que o budismo apresenta como ensinamentos, na realidade, é para ser utilizado como método. E é por isso que o Buda e todo este processo é também suscetível de ser compreendido, o que também é outro ponto muito importante. É por isso que o Buda disse uma das coisas que para mim são fundamentais, provavelmente na Índia se calhar não eram tanto, mas para nós, na nossa cultura e por contraste com aquilo que podemos viver noutros contextos, que ele disse: não acreditem no que eu digo só porque fui eu que disse, não acreditem em alguma coisa só porque sempre foi assim, não acreditem em alguma coisa só porque alguém importante diz, mas façam a vossa própria investigação. Testem as coisas e quando chegarem à conclusão que de facto é assim, que faz sentido, que é eficaz, que é aplicável à vossa própria existência e que faz todo o sentido, então aí sim, adotem. Se não fizer sentido, depois procurem outra coisa. Portanto, isto para mim é das coisas mais importantes. Tem vários aspectos. É importante porque desde logo dá o tom de que não se trata de crenças, dá o tom de que não se perde uma fé cega, mas muito pelo contrário, uma compreensão. É totalmente diferente. Sabem, quando nós temos uma fé cega, quando nós acreditamos cegamente em alguma coisa e não a investigamos, se a nossa crença for posta em questão, uma vez que toda a nossa construção, toda a construção da nossa vida e da nossa filosofia de vida e das nossas prioridades repousa sobre ela, sentimos esse questionamento
como algo extremamente perigoso. E, portanto, refutamos e temos tendência para nos tornarmos muito intolerantes em relação ao que quer que seja que ponha em questão aquilo sobre o qual a nossa vida assenta. Mas se nós próprios já tivermos feito essa investigação e aquilo em que acreditamos não resulte simplesmente de uma crença que nunca foi investigada, mas de uma investigação pessoal, nós chegamos não a uma crença, mas a uma convicção que resulta da experiência. Portanto, se alguém me disser não ponhas a mão no fogo porque queima e eu nunca tiver investigado, e se toda a minha vida for construída sobre isso e alguém me vier dizer, olha, que afinal não queima, eu posso sentir isso como uma ameaça àquilo que para mim é mais importante. Estamos a falar de religião ou de algo do género, que é algo que, para quem é fundamentalmente ou muito profundamente religioso, é algo de muito fundamental. E depois, pronto, ideológico e por aí fora. Mas se eu tiver feito a minha investigação e alguém me tenha dito, olha, que se puseres a mão no fogo queima, se eu tiver chegado lá à mão e tiver sentido o calorzinho, podem vir 35 mil pessoas dizerem que o fogo não queima, que a mim é absolutamente indiferente. Não vai alterar em nada a minha convicção, porque eu experimentei, porque eu investiguei. Portanto, isto é muito importante, porque todo o aspecto de tolerância do budismo vem exatamente de não ser dogmático, vem exatamente de ser alicerçado sobre a compreensão. Depois, é muito importante também, porque, e isso é que está, é uma coisa que está um bocadinho escondida, se quiserem, porque não se pode ser budista não praticante. Porque aquilo que nos propõem é uma investigação. Aquilo que o budismo nos propõe é de arregaçar as mangas, né, e fazer todo um trabalho, mesmo que não seja, ainda não tenha decidido se quer ser budista ou não, mas para o decidir eu tenho que fazer todo um trabalho de investigação. E por isso é que acaba por ser um pau de dois bicos, se quiserem. Quando nós ouvimos esta afirmação, dizemos, uau, o Buda era muito à frente. Não é? E depois pensamos um bocadinho melhor e diz, mas isto vai dar muito trabalho. Não é? Porque não é uma religião de pronto a vestir, ou de pronto a pensar. Não é? É algo que demora muito, mas que tem que ser feito nosso, se quiserem. E é feita nossa exatamente por esse trabalho de pegarmos e investigarmos e irmos tentando perceber se aquilo que nos dizem ou se aquilo que o budismo afirma faz sentido, se não faz sentido. E, inclusivamente, temos a opção de adotar aquilo que faz sentido para nós e deixar o resto. Né? Deixar o resto, muito provavelmente, temporariamente, da minha experiência, porque à medida que nós vamos compreendendo mais e mais, mesmo as coisas que inicialmente não faziam muito sentido para nós, ou eram um pouco estranhas, talvez por serem diferentes, ou por nunca termos pensado nelas, ou algo do género, quanto mais nós investigamos, mais elas começam a fazer sentido e, portanto, mas de toda a forma não existe nenhuma obrigatoriedade e cada um pode fazer este caminho a seu tempo, porque essencialmente o que o Buda pretendeu transmitir também com esta ideia de não aceitem as coisas só porque toda a gente diz que sim ou só porque eu vim aqui dizer isto, é também que exatamente por ser um método, não interessa que eu pense de repente uma coisa diferente daquilo que pensava. O que interessa é que isso faça uma mudança na minha atitude.